Eu prometi a vocês desde o início do programa esclarecer e trazer detalhes de forma exclusiva nesse programa a respeito de um caso que desde o início da semana tem ganhado muita repercussão em toda a Paraíba. Eu estou falando do caso do pastor Péricles Cardoso de Melo, que é apontado por fiéis da Igreja Assembleia de Deus como o homem responsável por dar um golpe de aproximadamente 3 milhões de reais. Vocês não têm noção de como está o estado emocional de cada vítima desse caso. Ontem, inclusive, um representante da Igreja Assembleia de Deus, da presidência da Assembleia, procurou a delegacia da Polícia Civil da Paraíba para fazer um boletim de ocorrência e informar tudo o que aconteceu. E a Polícia Civil da Paraíba, através da sua delegacia geral, está montando uma força-tarefa para esclarecer esse assunto e investigar o pastor Péricles. Conosco por telefone agora a delegada-geral adjunta da Polícia Civil da Paraíba, a doutora Cassandra Guimarães. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa Tribuna Livre. Cassandra Duarte. Doutora Cassandra Duarte, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores do Tribuna Livre. E dizer que tanto Duarte como Guimarães está tudo em paz, viu? É o mesmo nome, viu, Bruno? Estou à disposição. Doutora, uma informação. Eu conversei com diversas vítimas sobre esse assunto e estou impressionado com esse acontecimento. Acontecimento que é mais um que chega para a Polícia Civil da Paraíba, que já abriu um inquérito contra o pastor. O que é que se tem de acusação contra ele? O que é que as testemunhas, o que é que as pessoas já informaram em suas oitivas na nossa Polícia Civil da Paraíba? Explicando, Bruno, que ontem foi feito um boletim de ocorrência. Toda a organização da igreja, né, esteve com a gente e prestou as informações iniciais. A partir de agora, foi aberto o inquérito policial. E aí todas as diligências vão ser buscadas para materializar o que de fato o cidadão cometeu, né? E o que se narra é que de fato houve um engodo para conseguir que ele deu um golpe de mais de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais? Incluindo a igreja, a própria estrutura da igreja, os fiéis e também outras pessoas que não eram fiéis. Isso é o que narra o boletim de ocorrência inicial. E para isso, a primeira superintendência do Francileide já está organizando, como se trata de muitas vítimas, então precisa ter um aparato montado, no sentido de que todas as vítimas serão ouvidas e a partir disso é que vai se individualizar melhor um tipo de crime que ele está cometendo até para que a gente consiga indiciá-lo e levá-lo à justiça. São quantas vítimas ao todo já, das informações iniciais? Informações iniciais que entre 30 e 35, são entre 30 e 35 vítimas. Entre 30 e 35 vítimas. E na prática, como é que ele agia para pegar o dinheiro dos fiéis e desviar esses recursos da igreja? Inclusive, o representante da igreja, o senhor David Ribeiro Rodrigues, foi quem representou a igreja ontem e prestou o boletim de ocorrência. O que se narra, Bruno, é que, veja, primeiro, né, ele é um pastor, e como pastor, como qualquer religião, assim como um padre na igreja católica, um pastor, ele goza de muita credibilidade, que é algo normal e natural na nossa sociedade, né? Nós somos orientados, quem é da religião, de qualquer religião, são orientados por essas figuras. E essas figuras, elas já têm uma credibilidade muito grande. E aí, segundo o boletim de ocorrência, ele se aproveita dessa credibilidade. E essa credibilidade de chegar e dizer, eu estou precisando de algum dinheiro, então ele mexia
financiamento e refinanciamento de carro, venda de carro, empréstimo porque estava precisando de determinada quantia para movimentar uma outra situação em maquinetas, empréstimos em dinheiro em espécie, empréstimo em dinheiro em cheque, via cheque, ou seja, toda a oportunidade de fiéis e não fiéis, de membros e não membros, que se aproximasse dele, era, pelo menos o que narra o boletim de ocorrência, uma oportunidade para que ele conseguisse se locupletar do dinheiro alheio. Doutora Cassandra, obrigado pela entrevista aqui no nosso programa, tá bom? Tribuna Livre da TV Arapuã. Só, Branda, eu agradeço também a oportunidade, só para dizer que o inquérito está aberto e vamos fazer de tudo, né, para conseguir, porque a autoria já existe. O que agora vai se fazer é justamente buscar esses elementos de prova para que a gente consiga individualizar o melhor a conduta dele e, a partir daí, poder indiciá-lo e ele pagar pelo que fez. Muito obrigado, a doutora Cassandra, conosco agora, a delegada-geral adjunta da Polícia Civil da Paraíba. Gente, prestem atenção nesse caso. Péricles Cardoso de Melo chegou à Paraíba há 11 anos. Veio de Ribeirão, no estado de Pernambuco. De lá, inclusive, já correu por conta de uma acusação pesada contra ele. Uma não, várias acusações pesadas contra ele que eu vou narrar aqui. Ele chegou na Paraíba, ao lado da esposa dele, começou a ser membro da Assembleia de Deus de Mangabeira. Membro ali e tal, de repente passa a ser porteiro da igreja. Porteiro da igreja. Depois fez o curso de teologia, tal, vai pra lá, vem pra cá, vai crescendo. Uma pessoa extremamente agradável. Um homem com a facilidade de chorar como ninguém nunca viu. Chora aqui, ó. Chora, ele chora brincando. Um homem com a capacidade de falar, de dialogar, de pregar como ninguém nunca viu. Um homem encantador, um homem perfeito aos olhos dos fiéis. Foi crescendo, crescendo, fez o curso de teologia, depois foi diácono, presbítero, depois se tornou pastor. Conseguiu a confiança dos fiéis, se tornou pastor presidente da Assembleia de Deus de Mangabeira, com atuação há aproximadamente 3 anos. Tem uma grande relação de amizade e confiança com todas as pessoas, com todo mundo. O pastor começou a pedir dinheiro aos fiéis. Estou precisando de um dinheiro emprestado para lá, dinheiro emprestado para cá. Até então, o pastor lança a ideia de ampliar a igreja. Se você foi em Mangabeira, eu fui ontem na igreja, existem 2 casas ao lado, por trás e um ao lado. O pastor disse, nós precisamos ampliar o templo de Deus, vamos comprar essa casa. Foi aí onde começou o golpe. Prestem atenção. Ele chegava para um fiel e dizia, eu estou precisando de uma quantia para comprar a igreja, comprar o templo da igreja, ao lado, ampliar a igreja. Aí o fiel, encantado, com conversa encantadora, pá, emprestava o dinheiro. Vai para lá, empresta. Teve gente que emprestou 200 mil reais a ele. Ele chegava e dizia, irmão, hoje eu estou precisando pagar uma intercalada da igreja. Aí o irmão, quanto é, pastor? 20 mil, ele dava. Isso ele fez com diversos fiéis. 10, 20, 30, 40, teve fiel que emprestou até 200 mil reais. Ele dizia, olha, você empresta o dinheiro, eu pego o dinheiro com você e depois eu devolvo a você. Isso ele foi pegando e tinha um negócio, tinha que manter o segredo. Ele dizia, olha, tem que ser em segredo. Ele chegava para o fiel e dizia, irmão, eu estou precisando do dinheiro, eu não, a igreja. Deus pediu para conversar com você, que o senhor tem uma quantia guardada. Um fiel me disse, e o senhor tem que emprestar, não é para mim, é para a igreja. Aí o fiel ia lá e emprestava. Isso ele ia fazendo. Quem não tinha o dinheiro, ele conseguia uma solução. Cartão de crédito. Ele abriu uma empresa no nome do senhor de Assis, que é um dos homens mais antigos da empresa, um senhor de quase 90 anos. Abriu uma empresa, um CNPJ no nome dele. Para quê? Para colocar a maquineta do cartão de crédito. Com essa maquineta do cartão de crédito,
Ele chegava no fiel que não tinha o dinheiro em espécie e diz, passa o cartão aqui na maquineta. O cartão passava na maquineta, o dinheiro caía na empresa do seu de Assis, que era um senhor que não sabia de nada, e ele pegava o dinheiro do seu de Assis. Inclusive os fiéis me contaram isso. Há essa acusação contra ele. E até então foi se tornando um negócio grande, e ele pegando o dinheiro. Nesse montante, o total, 3 milhões de reais, é o que narra o boletim de ocorrência que eu tenho acesso aqui em mãos. Está na Polícia Civil, investigando isso. Meus irmãos, no dia 12 de julho, o pastor foi até a central da igreja e conversou com o pastor José Carlos de Lima. Segundo o pastor José Carlos de Lima, ele chegou chorando. José Carlos, estou precisando de dinheiro, estou endividado. Pastor José Carlos, que ele chorava que nem um menino. José Carlos, o que é que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Vamos reunir as pessoas que você está devendo. Por quê? Ele pegava o dinheiro com o fiel, dizendo que era para comprar o templo da igreja ao lado, gastava o dinheiro e os fiéis estavam cobrando a ele. Ele foi lá no pastor presidente, pastor, eu estou endividado, muitas dívidas pessoais. Pastor José Carlos, no dia 12, disse, vamos marcar uma reunião para o dia 14 desse mês. Quando o pastor marca a reunião, que chega em Mangabeira, 35 pessoas aguardavam o pastor. Todas elas com a mesma conversa. O pastor se assombrou, disse, que é isso? Que é isso que está acontecendo aqui? As pessoas, todas elas com a mesma história. Pastor Péricles pegou um dinheiro comigo, pastor Péricles pegou um dinheiro, todas elas falaram isso. Todas elas. Pastor José Carlos, para quê? Diz, para comprar o templo da igreja. Pastor José Carlos, não, nós já compramos o templo, quem paga é a presidência da igreja, não é a igreja local de Mangabeira. E as pessoas contaram isso ao pastor José Carlos. Inclusive, meus amigos, prestem atenção, na última quarta-feira passada, o pastor, aperreado com toda a situação, isso é a presidência da igreja que está dizendo, está no boletim de ocorrência. Ontem, a presidência da Assembleia prestou um boletim de ocorrência que diz que o pastor Péricles, antes de ir embora, desviou 7 mil reais do dízimo. Foi lá, fez o rapa no dízimo da igreja e foi embora. Fora isso, ele pegou 10 mil reais com o pastor José Carlos emprestado e não pagou o dinheiro. Portanto, dando um prejuízo à presidência da igreja de 17 mil reais. Os 10 que ele pegou emprestado, dizendo que era para pagar um negócio, e mais 7 que, segundo o boletim de ocorrência, ele desviou da igreja. São essas as acusações contra ele. As vítimas não falam, inclusive as vítimas se comprometeram de falar comigo hoje. Todas elas desistiram por medo e por intimidação, não sei de quem. As vítimas choram. Eu ontem conversei com um senhor de idade que ele chorava feito menino, dizendo, Bruno, eu estou muito abalado emocionalmente, perdi dinheiro. Meu filho chamava ele de vovô. Vovô pastor da Assembleia de Deus. E ele deu esse golpe nas pessoas aqui da Paraíba. Acreditem, minha gente, ele vem de Ribeirão, no Pernambuco, onde lá em 2011 teve um pedido de prisão, teve a prisão dele pedida pela Delegacia de Polícia Civil contra ele, os crimes de estelionato, fraude e apropriação indébita de diversas vítimas. Você tem uma ideia? Teve uma vítima que ele vendeu um terreno. Essa mesma vítima, quando foi ver a questão da documentação, encontrou outra pessoa que ele vendeu esse mesmo terreno por 70 mil reais. Teve uma senhora que ele é acusado de pegar o cartão de crédito dela, fazer o empréstimo e sumir. Então ele veio em 2011 de lá e veio aqui fazer as vítimas na Paraíba. Cadê Péricles? Desapareceu. Ninguém sabe cadê Péricles, desapareceu. Cadê ele? Sumiu. Não há nenhum mandado de prisão contra ele, pode estar luxando por aí. Não há nenhum mandado de prisão contra ele ainda. Minha gente, infelizmente é uma realidade. A presidência da Assembleia de Deus me informou ontem à noite que ele não é mais pastor, foi excluído dos quadros da Igreja Assembleia de Deus, que agora aguarda por justiça. Eu quero dizer que a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja séria. Eu conheço o pastor José Carlos de Lima, conheço o trabalho que é feito por ele, é um homem sério, que também está sendo vítima dessa situação. E assim como esse homem aí,
com todas as acusações contra ele, isso é a mesma coisa que você pegar uma pistola e botar na cabeça de alguém ou pegar um revólver. A grande diferença é que ele vai matando aos poucos, bem devagarzinho. Pá, 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 mexe com o emocional. Existem muitos bandidos, muitos picaretas, muitos falsos pastores, muitos falsos homens de Deus dando golpes na nossa sociedade. As pessoas estão esquecendo o trunfo principal, o caminho principal, que é Deus. E infelizmente se iludindo com esses falsos profetas, que usam o nome de Deus para dar golpes, para aplicar e para viver com luxo. Reflita quem realmente está sendo a pessoa que você está tendo como exemplo de Deus. Igual esse daí, ó, que chora feito um menino. Aleluia, irmão, que está cheio de gente. Cheio. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria para você não cair nesse tipo de golpe. Minha solidariedade a todos os amigos fiéis da Assembleia de Deus e que ele pague caro por esse crime que cometeu.